Muito bom dia, meu amado e querido irmão, meu amigo. Estamos completando a nossa semana, uma semana tão importante, uma semana tão especial, quando nós podemos, assim, celebrar a respeito da grande vitória da humanidade, que foi a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos muito para agradecer, principalmente porque nós, assim, através de Jesus Cristo, temos a oportunidade de sair da morte para a vida, das trevas para a luz, do inferno para o céu, de poder se tornar amigo de Deus, filho de Deus. Então, são muitas manifestações da graça do Senhor sobre nós e que nós, então, devemos agradecer. Estamos juntos. Este é o nosso canal Porção Diária da Palavra. E assim, então, nós vamos agradecer pela semana que tivemos e também pedir a bênção do Senhor para uma nova semana, uma nova realidade. Hoje eu quero ler com você no Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 20 a 22, diz: os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Amém. Aqui está. A palavra de Deus para nós hoje retrata a sequência. Ontem nós vimos o momento em que Judas o trai, não é? Quando dá um beijo, e ali Jesus foi preso. Jesus passa por todo um processo de interrogatório, primeiramente pela liderança judaica, depois então ele é enviado a Pilatos. E Pilatos então agora tem a responsabilidade de julgar Jesus, de conferir qual foi o crime que Jesus cometeu. E no meio de tudo isso, Pilatos ele percebe que não havia causa suficiente para que Jesus fosse morto, para que Jesus fosse crucificado. Pilatos tentou ali de alguma forma lavar as suas mãos, ficar indiferente à pessoa de Jesus. Mas o que nós então encontramos é que diante daquele momento em que um preso era solto naquela festividade, e sabedor disso, a liderança judaica então manipula, persuade a multidão para que fosse pedido o nome de um criminoso chamado Barrabás. E então, diante dessa realidade, já induzida a multidão, Pilatos, ele pergunta: quem que vocês querem que eu solte? E eles começaram a gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás! E diante da sequência, Pilatos pergunta novamente a eles: que farei então com Jesus chamado Cristo? E diante dessa pergunta, a palavra, a ordem que havia sido dada à multidão era para que ali solicitasse a crucificação de Jesus. A situação de Pilatos, os sacerdotes judaicos, e da mesma forma a liderança toda ali composta daquela multidão, são situações que envolvem a minha vida e a sua também. A grande realidade é que muitas vezes nós podemos reconhecer o melhor, mas ao mesmo tempo nós seguirmos pelo caminho pior. Muitas vezes nós podemos reconhecer que a palavra de Deus é a verdade, mas nós vamos seguir pela contramão, aquilo que é contrário à palavra de Deus. Muitas vezes nós podemos reconhecer que a nossa escolha não é a melhor, não é a mais certa, não é a correta, mas ainda assim vamos seguir por ela. Infelizmente, a situação de lá continua sendo a mesma nos nossos dias. E a pergunta continua sendo a mesma: que farei então com Jesus chamado Cristo? É a pergunta que eu e você precisamos responder. Precisamos ter uma resposta para ela. E assim então, a pergunta de Pilatos ela fica sem resposta de muitas pessoas. Ou então, muitas vezes a pessoa responde: eu não quero saber de Jesus. Não me importa a pessoa de Jesus. Jesus, para mim, é indiferente. E então, muitas pessoas continuam tratando Jesus como um impostor, como uma ilusão, como uma mentira, como uma falsidade, com engodo, e por aí vai. Mas existem aqueles que estão dizendo: o que eu farei com Jesus chamado Cristo? Farei de Jesus o meu Salvador. Farei de Jesus o meu Senhor. Farei de Jesus o soberano sobre a minha vida. Então, entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Creia nele, confie nele e entenda que ele fará as mudanças significativas da sua alma, da sua eternidade.
Assim então, que Deus abençoe você. Eu quero convidá-lo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, nós agradecemos pela Tua palavra de hoje para nós, pela inquietação que ela produz em nosso coração, Deus, para nos aproximarmos mais do Senhor, fazermos a Tua vontade, te servirmos, ó Deus. Muito obrigado, porque Jesus Cristo é o Salvador, é o Senhor soberano. Muito obrigado, porque um dia Jesus voltará, porque um dia vamos estar na glória eterna com o Senhor Jesus. Abençoa, Deus, meus irmãos, eles são os teus filhos, a tua igreja, o teu povo. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você, um dia de paz. Até o nosso próximo encontro.